Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui conosco o titular da Centabes, a Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária de Maceió, Ricardo Lessa. Com ele, vamos tratar justamente do enfrentamento ao desemprego na capital, como também o fomento à economia popular. Eu agradeço antecipadamente ao secretário Ricardo Lessa por estar hoje aqui conosco, ele que está há 8 meses à frente da Centabes, e começo justamente pelos dados oficiais sobre os números do desemprego aqui em Alagoas, né? São 164 mil desempregados, só no mês de junho, 8 mil desempregados. E aí eu pergunto, diante dessa pouca perspectiva, porque a crise não está localizada só em Alagoas, é uma crise nacional, como fazer esse enfrentamento no dia a dia? Quais são os instrumentos que a Prefeitura, através da Centabes, tem utilizado para enfrentar essa situação? Pois é, Gorete, é muito complicado. A crise, ela vem se estendendo não só a nível de Alagoas, mas a nível do Brasil, e a gente tem feito uma grande batalha em relação a isso. O nosso papel é justamente isso, fomentar essa questão do trabalho, emprego e renda na capital alagoana, e o nosso papel, justamente isso, é fazer crescer, intermediar essa comunicação entre o setor privado e o trabalhador e levar essa oportunidade de uma nova chance do mercado de trabalho, um posto a mais que a gente pode encaminhar esse trabalhador. Então nós não temos medido os esforços para tentar colocar e aumentar, ampliar essas vagas de emprego em Maceió e da devida luta que a gente tem enfrentado diariamente, mas a gente tem conseguido aos pouquinhos retomar e superar essa crise aqui. Pois é, a Prefeitura tem emitido carteiras de trabalho também, né? E isso é feito através de uma parceria com o Cine. Como tem sido viabilizado? Veja bem, a Secretaria do Trabalho, através de um convênio feito com o governo federal, do Ministério do Trabalho, temos o Cine Municipal. Então, o Cine Municipal, ele é o carro-chefe da Secretaria, onde é o atendimento ao trabalhador, ao público. Então, nós temos as ações que fala a emissão da CTPS, que é a Carteira de Trabalho, a intermediação de mão de obra, que é a inserção do trabalhador no mercado de trabalho, também a habilitação do seguro-desemprego. Então, todos esses atendimentos aí é o trabalho que temos à frente para a população. Apresentando isso aí, é o início para o trabalhador. Então, se ele vai procurar algum desses direitos, seja ele para emitir seu primeiro documento, que é o documento mais importante e necessário para ir atrás de uma vaga de emprego, que é a carteira, nós temos a oferecer. Nós temos também aquele trabalhador que está naquele momento fragilizado, que não conseguiu ainda o emprego, está demitido. Nós também fazemos essa parte da habilitação do seguro-desemprego. Mas o nosso trabalho maior e a nossa intenção é colocar esse trabalhador que está fragilizado, que está fora do mercado de trabalho, dentro dessa oportunidade. Então, nós temos trabalhado arduamente, captando vagas com as empresas. Então, o nosso diálogo com o setor privado, ele é muito importante. Nós não temos esse poder de fiscalização e nem esse poder de polícia de fiscalizar as empresas. O trabalho do Cine e da Secretaria é um trabalho de intermediação, de comunicação e diálogo. Então, a gente tenta fomentar isso através da iniciativa privada. Então, esse papel do poder público junto com a iniciativa privada é muito importante para a gente tentar aumentar as chances de uma vaga no mercado de trabalho para esse trabalhador, e a gente tenta de diversas maneiras ajudar, fazer essa logística para cada vez mais fazer o crescimento nessa área. É uma articulação, na verdade, que é feita, né? Uma ponte entre o trabalhador e a fonte de trabalho, né? Exatamente. Então, o mercado, ele, querendo ou não, por si só, ainda mais em tempos de crise, ele está sendo um mercado cruel, porque as empresas também sofrem. Com a crise, as empresas estão tendo cada vez mais dificuldades, porque os impostos têm aumentado. A tributação é altíssima e concorre muito significativamente para isso. Com certeza, a carga tributária é pesada. As empresas, nas discussões que nós levamos para elas, é muito grande, porque ela diz que está fechando essas vagas de emprego por não ter iniciativa do governo. O governo tem cada vez mais pressionado. Então isso a gente, de outras maneiras, nós tentamos tentar fortalecer, fazendo com que aquele trabalhador que está fora do mercado, a gente tente capacitá-lo,
tente dar uma forma de incentivo para poder a gente ter pelo menos um prejuízo, vamos dizer dessa maneira, que eu não vejo como prejuízo, mas um investimento a mais para o empresário não ter que investir nesse trabalhador. Pois é, digamos que um trabalhador fique por 2 anos desempregado e ele não tenha a condição de se atualizar, de fazer uma capacitação. É justamente nesse ínterim que o trabalhador tem que procurar se capacitar para concorrer em condições melhores para quem está chegando no mercado de trabalho, não é? Com certeza. A nossa maior dificuldade, justamente em Maceió, é isso. Não só a Maceió, mas eu digo a nível de Alagoas, porque eu já tive a oportunidade de passar pela pasta do trabalho a nível estadual e a dificuldade é geral. A questão da capacidade de qualificação do trabalhador. Então, isso envolve também outros setores, como a educação. Também tem muito, o nível de escolaridade é muito baixo. Baixíssimo. Baixíssimo. Então, a gente tenta fazer alguns cursos de capacitação. Específicos para aquela área de atuação do trabalhador. Exatamente, né? Cursos rápidos, cursos profissionalizantes, mas mesmo assim tem uma boa seara desses trabalhadores que nós não conseguimos atingir porque certos cursos têm que ter uma escolaridade mínima para ele poder começar a ingressar. Mas mesmo assim nós temos trabalhado arduamente com a Secretaria de Comunicação do município, ou da Secretaria de Educação do município, tentando fazer uma espécie de um convênio, um acordo de cooperação técnica, para a gente ver se a gente consegue levar essas pessoas para as salas de aula, para a gente tentar concluir pelo menos um ensino básico para poder ter isenção nesses cursos. Então, o papel da Centabes, da Secretaria do Trabalho do município, é correr atrás do Ministério do Trabalho em cima dessa questão dos convênios para capacitação profissional. Então, temos em andamento, no momento, um convênio que é para mulheres, que era o Construindo com Mulheres. É um convênio muito bom, que é a capacitação das mulheres para a construção civil. Isso aí tem sido uma dinâmica... crescente a presença da mulher na construção civil? Demais. A mulher na construção civil tem dado, vamos dizer assim, show de bola, como dizem os próprios empresários. No acabamento, no detalhe, não é? Detalhamento. As mulheres têm uma visão, uma sensibilidade muito grande para essa parte interna de acabamento. Então, já formamos 2 turmas, somando 400 mulheres já capacitadas. Algumas delas já têm relatos pela secretaria que já conseguiram vaga no mercado de trabalho. Isso aí para a gente é muito gratificante e ainda vamos formar até o final do ano mais 200 mulheres dentro desse curso aí da construção civil. E a oferta de vagas específico para as mulheres nessa área, ela é constante, não é? Com crise ou sem crise, a construção civil está aí, não é? Com certeza. Acho que no pior ano, que foi 2015, deu uma estagnada nessa questão da construção civil, mas ela vem alavancando aos pouquinhos e está voltando, retornando com força a essa questão da contratação. Obviamente não estamos naqueles tempos de que o Brasil estava em crescimento, que tinha muitos programas de aceleração, criação de emprego e renda na habitação, mas... Programas populares de construção de casas, Minha Casa Minha Vida. PAC 2, que houve isso aí, mas o crescimento está acontecendo depois da crise e a contratação está voltando. Não a níveis que nós esperamos, mas qualquer crescimento depois de uma pós-crise, digamos assim, que já foi muito grande em 2015, está tudo muito melhor do que antes. Então, a gente tem continuado esse trabalho de capacitar e também de inserir no mercado de trabalho. Que o papel da gente não é só capacitar, nós ainda temos a demanda de inserir no mercado. Então, inserir no mercado significa, na prática, fazer o quê? O que cabe à Secretaria nesse aspecto? Aí, através do nosso convênio com o governo federal, que é o Cine, então, através do Cine, pegamos essas mulheres capacitadas e com o acordo de cooperação que nós temos dentro desse convênio, com a Ciduscom, com a DEME, então falamos com também construtoras desse ramo aqui em Alagoas, tentando fazer a intermediação de mão de obra dessas mulheres. Então, pegamos essas mulheres já preparadas, depois pós-curso, e vamos fazer a intermediação dela, enviando para as empresas, fazendo as pré-seleções e seguindo em frente e tentando colocar cada uma delas. Qual é a expectativa que se tem quando a reforma trabalhista
for colocada em prática, né? Espera-se já a partir de novembro, janeiro. Como o poder público que está inserindo esses trabalhadores no mercado vê essas particularidades da reforma que, em geral, os trabalhadores afirmam que vai precarizar a sua atuação no mercado? Veja bem, as mudanças elas foram um pouco benéficas para o setor econômico e o privado, no caso as empresas, o empregador, o contratante, foram benéficas para isso dando um alívio, né, também não só na carga tributária, mas principalmente na trabalhista, porque alguns direitos dos trabalhadores eles foram flexibilizados, eu vejo dessa maneira. Não vamos ver de uma maneira que prejudique, mas eu acredito que dê um pouco mais de oportunidade. Claro, e algumas funções que não tinham regulamentação que passaram a ter também, né? Exatamente. Eu acho que ele flexibiliza, eu vejo dessa seguinte maneira. Obviamente que dá para ver que um pouco mais o setor privado ganha com isso, mas eu acredito que ele pode dar mais oportunidade de criar essas vagas de emprego, de criar mais oportunidade e de ter um diálogo maior com o trabalhador. Eu acredito que as propagandas, às vezes, que vão contra o trabalhador, digamos assim, ele vai mais aterrorizar, mas não vai mostrar o ponto-chave da discussão desse projeto. Mas eu acredito que tem um diálogo maior, eu tenho conversado com as empresas, o nosso trabalho é justamente isso, não é a questão do setor privado, mas fomentar isso entre a economia no setor privado e o trabalhador. Então, nosso diálogo é de ambos os lados. Então, eu acredito que tem tudo a acontecer. Eu acho que ajuda bastante o trabalho da secretaria em aproximar mais o trabalhador, porque agora o próprio empregador, o próprio setor privado diz que agora tem condições de absorver todas essas pessoas. Isso facilita o diálogo da gente. Então a gente tem como flexibilizar essas vagas de emprego. Agora tem uma demanda maior, aumentando aos poucos, obviamente. Mas mesmo com a crise, há informações de que a Secretaria conseguiu colocar recentemente 300 profissionais no mercado, né? Exatamente. Nós tivemos, eu acredito que foi até uma notícia muito boa para a população de Maceió. Até uma semana atrás, nós estamos observando que conseguimos até um quantitativo muito maior do que o Cine Estadual. O Cine Estadual estava oferecendo, na mesma semana, para Alagoas inteira, 250 vagas. E só o município de Maceió, um Cine só, conseguiu oferecer 350 na mesma semana. Então, foi bom, eu acho que foi bom tanto a nível estadual como municipal, porque naquele momento a gente viu que o crescimento foi no estado como um todo, e a gente conseguiu absorver a maioria das vagas. Isso foi excelente. Então, Maceió tem que crescer. Pois bem, e essa condição de ter um cine itinerante facilita esse acesso à população, notadamente, né? Com certeza. O cine itinerante, ele veio para, além de a gente suprir e levar todos os serviços da secretaria em loco, até porque o perfil das pessoas que frequentam a secretaria é trabalhador, os trabalhadores são os mais afetados, são os que têm dificuldade. A gente encontra perfil de trabalhador que anda diariamente no cine, são aqueles trabalhadores que estão desempregados, que estão ali desmotivados, muitas vezes ali na fila, precisando de uma oportunidade, porque não tem nem, às vezes... Trabalho é a dignidade humana, não é? A dignidade humana. E muitas vezes ele não tem nem o que comer em casa. São aqueles trabalhadores que estão à procura de emprego meses e meses. Então, por que não levar na porta dele? Ele já não vai gastar com passagem, ele já não vai ter que enfrentar filas e filas, porque quando a gente descentraliza isso aí, o Cine funciona no centro, mas de qualquer maneira naquele bairro a gente só vai atender a demanda daquele bairro. Então isso tem visto que aumentou bastante o atendimento em 2 ações. Nós fizemos mais de 400 atendimentos, dentre elas, acredito que carteira de trabalho, uma delas foi quase 100, e o restante foram a procura de vagas de emprego. Então, para a gente é excelente. A gente tenta desafogar a sede principal do Cine e, ao mesmo tempo, leva para a sociedade mais próximo, em loco no seu bairro, todos os atendimentos ao cidadão. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. O Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o secretário municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária de Maceió,
Ricardo Lessa. Nosso assunto agora, a fomentação de ações na economia solidária. E aí eu pergunto, secretário, esse projeto da economia solidária, como ele tem sido desenvolvido? A gente tem a visualização desse trabalho com aquela feira que é montada na Pajuçara. E já é a terceira feira, se não me engano, o senhor falava aqui antes da entrevista, e ela tem sido bem sucedida. A sociedade tem buscado a feira solidária? Ah, com certeza. Essas feiras têm sido um maior sucesso, porque esse público, que são os grupos de economia solidária ligados à secretaria, que são mais de 20 grupos ligados, eles procuraram, até no início do ano, porque eles se sentiam fragilizados. Em que especificamente? E porque eles estavam lotados ali na Praça Sinibu, onde ficava uma feira de carro próximo ali, e eles alegaram que tinha violência, que aquele local não estava sendo muito bom, um ponto turístico, e aí nós tivemos discussões e levamos para ela o seguinte: por que não levar a feira para os pontos turísticos de Maceió? Por que não levar próximo à sociedade e fazer itinerante, levar para todos os bairros de Maceió? Então, a partir daí foi aceito, nós tiramos aquele pessoal que tinha ali todinho e demos vida às feiras de economia solidária, dos artesanatos da economia solidária. Então, o primeiro ponto-chave foi a Praça Lions, então, que hoje está lá ainda. O projeto deu tão bem que a gente estendeu era para ficar um mês, acabou ficando 4 meses e a população pedindo e está lá, mas a gente ainda tem outros planos para aquela feira também. Depois, posteriormente, uma que fez mais sucesso ainda foi a feira que nós colocamos na Praça Gogó da Ema, em frente ao antigo Alagoinhas, que ali foi um sucesso. Eu acredito que em um só dia teve um artesão, parece que teve mais de 5 mil reais de venda só num só dia. Foi até na alta temporada, foi no verão. E agora a gente veio para esse projeto levando ali para frente do Yacht Clube Pajuçara. Tem sido o maior sucesso, cada vez mais pedindo prorrogação dessas feiras, mas a gente tem que dizer que isso é um projeto itinerante que a gente está levando para toda a Maceió. Mas é um projeto que incentiva a ação empreendedora, né? E há um projeto com a Sala do Empreendedor que pode dar essa possibilidade a essas pessoas, não é? Com certeza. Além desses grupos de economia solidária, ligado à economia solidária, temos também a Sala do Empreendedor. A Sala do Empreendedor é muito interessante e nós temos um convênio que é com o Sebrae, Prefeitura de Maceió e Associação Comercial. Esse convênio tende a justamente facilitar a abertura do microempreendedor individual, MEI. Então, nós não só facilitamos a documentação, tramitação e a formalização desse micro e pequeno empreendedor, mas também nós capacitamos ele através dessa parceria com o Sebrae, com esses agentes de desenvolvimento. Então, nós damos módulos de como vender, como comprar, como atender o consumidor em cima do Código de Defesa do Consumidor, como gerir a parte financeira do seu negócio, planejamento estratégico da empresa. Então, também temos esses módulos que a gente tende não só a ajudar a abrir e formalizar, mas também como encaminhar esse pequeno empreendedor. Ações gratuitas para a população. Todas as ações são gratuitas, todas elas ofertadas, e essa Sala do Empreendedor nós temos em 3 lugares da capital atualmente, no Benedito Bentes, no Jacintinho e, por enquanto, na Associação Comercial no Jaraguá, mas esse do Jaraguá nós vamos transferir para o Shopping Popular, o primeiro pavimento em cima do Shopping Popular, já tem uma estrutura toda nova montada, só faltam alguns detalhes para a gente fazer a inauguração. E também as ações itinerantes, nós temos a Sala do Empreendedor Itinerante, que é uma van toda adaptada, ainda com parceria com o Sebrae. Essa van nós levamos para os bairros, já tivemos 3 bairros que nós contemplamos, Graciliano, Jacintinho e, salvo me engano, Benedito Bentes. Então, é muito bom porque em loco, todas essas ações que saem da secretaria e vai próximo à população, ela tende a ser muito maior o número de atendimento, porque isso deixa a população mais à vontade. Isso deixa mais um estímulo à população, com certeza. Do bairro. Quando você faz uma propaganda através do Cine dizendo, nós voltamos a emitir a carteira de trabalho, não tem tanta ênfase na procura quando nós levamos para o bairro.
Porque parece que a população olha assim, diz bem assim, eu tenho oportunidade porque agora está próximo. Isso ajuda bastante, até pelo aquele perfil mesmo do trabalhador, que é uma pessoa necessitada, que precisa retornar à sua dignidade. E eu acredito que o município tende a dar toda essa força, entendeu? Ir lá e ajudar ele. Bem, o senhor tocou aí no Shopping Popular, e aí eu pergunto, Shopping Popular, desde que foi construído, que apresentou problemas, ficou fechado um período para fazer uma reforma e voltou. E agora, qual é o atrativo que se coloca no Shopping Popular para que os feirantes ali, os comerciantes, né, ali, em geral os lojistas, eles têm uma movimentação garantida no shopping? Com certeza. Isso aí foi até uma das coisas que foram reivindicadas dentro da nossa gestão esse ano, que estava sentindo um pouco fragilizado por não ter muito movimento, ter ao longo dos anos caído. Mas aí também identificamos problemas estruturais que não eram coisas fáceis, até porque, como disse, a crise não só afetou o setor privado, como também os municípios e os estados, mas tendo reuniões e fazendo um levantamento com a criatividade, que eu costumo dizer que em tempos de crise a criatividade vale muito, conseguimos algumas ações, alguns recursos e começamos a reformar, primeiramente, a parte estrutural. Tinha muito problema com vazamento no telhado, muito problema com climatização, escada rolante. Nós já consertamos o telhado, já voltou a escada rolante. A climatização a gente vai fazer agora terminando 100%, que ainda está na metade, ainda concluindo. Um dos fatores foi a sala do empreendedor. Foi o primeiro ponto que a gente pensou em levar para dar atrativo ao local. E isso aí tem sido recebido de braços abertos pelo pessoal. Havia uma proposta antiga de instalação de uma lotérica também lá. E isso foi concluído? Foi conseguido veja fazer? só, a informação que eu tenho, no passado até houve, mas por algum motivo que eu não sei lhe explicar no momento, ela saiu. Mas nós estamos trazendo isso também. Então, o interesse é a gente dar movimentação ao shopping popular. A sala do empreendedor é o primeiro passo. Depois já tivemos encontro com o pessoal do BNB, que é o Banco do Nordeste do Brasil, e algumas as lotéricas, que através da Caixa Econômica, tentando essas parcerias para trazer todos esses benefícios para o shopping popular, tendo atendimento, empréstimos consignados, tendo a questão da loteria, que é fácil pagamento. Todos esses serviços atraem a população. Isso aí tem sido recebido bastante positivamente pelos os permissionários que ali se encontram. Secretário, agora uma questão que é emblemática, né? Os mercados públicos de Maceió. A gente percebe que as administrações municipais, e aí eu não me prendo só à atual, mas as que passaram, tentaram fazer projetos para desenvolver melhor, inclusive o mercado antigo e tradicional, o mercado da produção aqui em Maceió. Mas passa a gestão e não se consegue fazer. O volume de recursos é imenso, mas o início de obras pode fomentar, digamos assim, a dar uma perspectiva melhor e real de melhorias para aquela região. Qual é hoje a política pública para os mercados aqui da cidade? Você tocou num ponto importante que eu acredito que seja, vamos dizer assim, o calcanhar daqueles de qualquer gestor. Isso vem, a problemática dos mercados vem de anos e anos, décadas, né? Aí temos eu acredito, mais de 40 anos de problemas no mercado, principalmente da produção. Mas isso vem devido a algumas situações, gestões passadas, não agora, mas de muitas e muitas décadas, que não observaram, ou não sei qual o motivo, de não ter manutenções periódicas. Então, isso aí acaba abalando a estrutura de qualquer local. Se a nossa casa nós não fizermos todo dia uma manutenção nela, cuidar da nossa casa, sobretudo, não é? Sobretudo, o que acontece? Tudo isso se degrada, com o tempo vai destruindo. E a nossa maior problemática foi justamente isso, pegar problemas de muitas décadas. E foi visto, no começo desse ano, acredito que em começo de fevereiro, foi feito um estudo do solo. Houve uma empresa que foi fazer o estudo do solo e viram a dificuldade, porque naquela região do mercado da produção, principalmente, o solo, ele é lama naquele local. Então foi cavado mais de 50 metros e viram que só saía lama.
era complicado. Eu não sou engenheiro, mas foi o que o engenheiro me passou. Ele disse, aqui, para reformar uma estrutura como essa, é muito mais de 10 milhões, ele falou. Então, não é uma coisa muito viável. Eu acredito que a gestão teria que pensar e planejar um novo mercado, uma nova estrutura num local novo. Então, isso aí tem sido pensado. Eu tenho corrido com esse projeto no governo federal. Eu estou tentando conseguir essa demanda, mas nós tivemos avanço. Eu acredito que se depois dessa crise, toda essa crise também, digamos, política, passar e Brasília tiver um pouquinho de luz para Alagoas, eu acho que a gente consegue executar isso. E eu queria deixar até engatilhado para uma outra oportunidade, a gente discutir o projeto até arquitetônico do novo mercado pronto aqui, com exclusividade. Porque aí eu já poderia dizer que o recurso estaria em mãos e a gente poderia tocar isso para frente. Mas é uma iniciativa pedida até do próprio prefeito Rui Palmeira e que eu acho que a gente acredite. Mas, enquanto isso, nós não abandonamos os mercados. É muito difícil a realidade, com poucos recursos, mas nós temos feito manutenções periódicas, seja ela limpeza, seja ela agora segurança, que a gente está reforçando a segurança. Recentemente eu estive no mercado de Jaraguá e observa-se lá um tratamento diferenciado, não é? Há um espaço gastronômico lá de atendimento, inclusive, não só aos maceienses, alagoanos, mas a turistas também que vão lá saborear a culinária tradicional, né, da cidade e do estado. Mas essa questão da limpeza é algo que precisa ser reforçado, não é? Na maioria dos mercados. Com certeza. Os grandes mercados, que aí eu vejo como o mercado do tabuleiro, o mercado da produção, o Jacintinho e outros, esses mercados têm que ter uma atenção muito maior, porque o fluxo de gente são maiores, são mais permissionários, e isso aí a gente já fez até uma campanha no começo do ano, que os próprios permissionários, eles têm que ter consciência. Nós estamos num mundo globalizado, onde se fala em sustentabilidade, o meio ambiente, então a gente tem que ver isso aí. A limpeza, agora, ela é feita periodicamente, no início da feira, no final e constantemente também, mas nós fazemos a limpeza e às vezes não são todos, mas tem permissionário que o pessoal da limpeza passa, ele corta a carne e joga o pedaço no chão. Então isso vai da consciência deles também. Então nós estamos adotando até lixeiras com eles para poder jogar o lixo no lixo. Para facilitar o trabalho. Isso, né? Eu fiz dentro da secretaria e estou fazendo até nos mercados, colando panfletos, fazendo uma estrutura de divulgação, de economizar papel, copo descartável também, que a gente faz isso dentro da secretaria, todas essas ações. E lá nos mercados joga o lixo no lixo. Até a aquisição de lixo já foi feita, lixeiros, né, para individualizar cada um. Mas é importante, porque a limpeza é feita, mas se o permissionário e também as pessoas que frequentam não manterem limpo, é uma difícil. Colaboração coletiva, né? Exatamente. Todos os entes têm de estar integrados a esse objetivo. E aí eu toco numa questão, né? O mercado do Benedito Bentes com sistema Wi-Fi, é isso? É verdade. Já está instalado? A gente está, vamos dizer assim, expandindo esse serviço, entendeu? Está em fase de teste, mas a tendência é a gente expandir para outros mercados. Mas, por enquanto, a gente ainda está, como eu disse a você, passando por dificuldades e tem coisas, obviamente, mais urgentes a ser feitas. Como eu quero preservar a segurança, quero preservar a limpeza, quero preservar as manutenções prediais, que eu acredito que agora eu estou correndo juntamente administrativamente para garantir que esses 3 serviços sejam periódicos e constantes. Isso aí já conversei diretamente com o prefeito Rui Palmeira e ele disse que vamos correr atrás de recursos, não é fácil, mas eu já estou conseguindo garantir pelo menos 2 desses e aí a gente tem que continuar com isso. E aí vem as melhorias. Depois disso, o mercado do Jaraguá, como a gente está fazendo também, basicamente finais de semana até sábados com música ao vivo, tem limpeza lá, acho que é uma das melhores, as feiras orgânicas que tem acontecido e não é diferente dos outros mercados, como o Benedito Bentes. Esse é um dos atrativos, mas nós estamos reformando, pintando, inclusive já tem emendas que já estão destinadas para a reforma do mercado do Benedito Bentes para o próximo ano, inclusive a proposta de tirar aquela feira que tem no canteiro do Benedito Bentes, já houve uma audiência pública e a gente está dentro desses recursos que vão vir agora, que já estão garantidos para 2018, a gente levar aquele pessoal todinho para o mercado do Benedito Bentes e desobstruir toda aquela via.
Pois é, vai ser bem mais fácil para transitar naquela área, não é? Com certeza. Secretário, vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo e já estaremos de volta. Estamos de volta com o secretário Ricardo Lessa, ele que é o titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária de Maceió. E nosso assunto agora é a reforma administrativa que foi realizada no âmbito da Prefeitura e que atingiu, claro, a Centabes. E hoje, como está a dinâmica de trabalho dos secretários, né, frente a essa reforma, que algumas secretarias absorveu mais atividades, outras não, e como ficou a Centabes nesse contexto? Bom, nossas atividades praticamente permaneceram as mesmas, entendeu? O maior contexto foi auxílio que o prefeito fez em tentar economizar o quadro, né, de funcionários. Isso foi um ganho muito grande para Maceió, porque o que ele economizou a gente está conseguindo investir em obras. Então foram cerca de 30% dos comissionados que foram reduzidos em toda a prefeitura, inclusive o nosso. Mas foi estrategicamente feito para dar certo. Então a nossa estrutura foi estudada, a gente conseguiu colocar a nossa equipe justamente nos locais onde não fariam falta nesse corte, e a gente conseguiu levar para frente e a secretaria continua. Agora, muitas outras secretarias, elas tiveram fusões, cresceram, outras reduziram, e assim foi feita essa reforma administrativa. Bem, voltando àquele projeto que o senhor tocou, que está na dependência da liberação de recursos para fazer a mudança de local do atual mercado público de Maceió ao mercado da produção. Quais são as perspectivas de, até o final do ano ou final do mandato, né, do prefeito Rui Palmeira, ter esse projeto garantido, com recursos liberados? Veja só, nossa perspectiva é que antes de 2018 a gente já esteja esse projeto engatilhado. Porém, a gente está correndo atrás desses recursos, não são poucos, porque qualquer avaliação que foi feita em cima de uma reforma da produção ou de um novo local para o mercado da produção, ele tem um quantitativo enorme. Eu acredito que aí entre 5 e 10 milhões para fazer uma questão como essa. E a prefeitura, como todos os outros municípios e os estados, estão passando por dificuldades. Há pouco a Prefeitura de Maceió recebeu uma parcela recebeu o FPM e foram 24 milhões. Não é grandes coisas para uma capital como Maceió. Então, acredito que a gente tem que buscar isso, o apoio da nossa bancada federal, o apoio dos nossos ministros que estão lá, com o governo federal, é que vai facilitar isso aí. Eu tenho tido diálogo com alguns deles, principalmente com a bancada, e a gente está tentando conseguir. Para esse ano, a gente não sabe porque a questão das emendas já foram fechadas, mas a gente já está engatilhando esse discurso para o ano 2018. Mas isso não exime de o projeto ser lançado. Eu estou conseguindo, com parcerias, a elaboração desse projeto, independente do recurso, e através, com esse projeto pronto, vamos para Brasília e vamos correr para garantir esse recurso para vir para cá. Pois é, e em meio a essa dificuldade, ainda há notícia mais recente de que metade da população de Maceió não paga IPTU. E como a fonte de recursos nessas circunstâncias fica mais ainda comprometida. E como fazer para cobrar e realmente receber? É verdade, é muito difícil, porque hoje praticamente nós vivemos de recursos próprios da Prefeitura de Maceió. Essas obras, principalmente de pavimentação, a Prefeitura tem tirado muito da receita dela para fazer isso. E não é fácil, porque você vê que o prefeito ele tenta tentar se reerguer, principalmente nesse momento de chuvas que foram calamidades aqui em Maceió, mas fica difícil. Eu até vi um comentário, eu não sou engenheiro, não sou nada, mas um comentário do próprio prefeito, que ele falava assim: ao mesmo tempo que a chuva destrói o asfalto, a gente tenta recapear, mas chove de novo, não dá nem tempo de o próprio asfalto secar e se concretizar ali. E realmente é difícil, é um tapa-buraco que é hoje, amanhã, constante. Mas as medidas e os esforços que a Prefeitura tem sido feitos são incontestáveis.
Você vê na rua, até debaixo de chuva, o próprio secretário de infraestrutura do município, o Ibe Breda, eu encontrei até informalmente, eu passando de carro, ele lá debaixo de chuva, tirando sofá das galerias pluviais de Maceió, e que é um absurdo, que aí é onde entra aquele ponto que eu falei com você da questão dos mercados da sujeira. Não adianta a gente limpar se amanhã alguém vai jogar um sofá de novo na galeria. Então tem que ter a conscientização. Essa conscientização, a prefeitura não poderia ser mais, digamos assim, presente, não apenas em mostrar as obras que estão sendo feitas, mas fazer umas peças publicitárias atentando para a conscientização da população em áreas estratégicas como essa? Claro, e eu acredito também que a SECOM já está até trabalhando nisso, porque foi motivo de algumas reuniões e até dicas mesmo, que eu disse que estava trabalhando dessa maneira e a prefeitura poderia expandir isso. E acho que nos próximos dias isso está acontecendo. Até porque, se a gente não investir na prevenção... As pessoas constrangidas de fazer algo que vai comprometer a própria população, claro. E o investimento na prevenção, seja era por mídia positiva, em relação a não sujar, não quebrar, etc e tal... Não deixar que o cão faça suas necessidades na rua. Exatamente. Vai sair muito mais em conta do que o paliativo depois para consertar os problemas que foram feitos. Então, o meu dever de casa eu estou fazendo, já faço isso com os mercados. Mas por que não? E a prefeitura, obviamente, já sinalizou isso, que já estão elaborando esse caminho e vai acontecer isso aí nos próximos dias. Secretário, seguramente o senhor deve ser o mais jovem colaborador no âmbito da Prefeitura de Maceió. Como é estar à frente de uma secretaria que tem uma atividade bem extensa, né? Um leque de demandas a serem atendidas? O senhor que já passou pelo governo do estado também. Bom, é um desafio. Acho que é a maior palavra que eu posso utilizar, isso é um desafio. Pois é uma secretaria muito complexa, ela não só trata da parte social, do trabalhador, do trabalho, fomenta o emprego, ela trata da economia solidária em todos os seus aspectos, quando a gente fala dos artesãos, a culinária, até a questão das cooperativas, que também tem a questão da reciclagem. Então, você vê e o abastecimento que nem se fala, que é um problema de décadas e décadas, que eu posso dizer assim, se eu posso dizer, já passaram diversos gestores experientes e tudo, e sentiram isso na pele. Eu acredito que com a minha carreira que está, vamos dizer assim, começando a amadurecer agora, ela tem sido um desafio, mas eu tenho conseguido quebrar alguns tabus em relação a isso. Por exemplo? Eu fico muito satisfeito como a organização dos mercados, a organização administrativa. Ela tinha uma forma muito desorganizada, e eu tive a oportunidade nessa reforma administrativa em dizer como a gente separaria por setoriais, que cada administrador tivesse sua independência, que isso fosse ligado diretamente à secretaria, aos setores administrativos quando se trata de obras estruturais. Então, tudo isso tem melhorado bastante. Mesmo sem recurso, a gente tem conseguido reformas. Tinha mercado que não tinha reforma há mais de 10 anos, a gente conseguiu fazer agora, entendeu? E sem pedir nenhum recurso, só com recurso próprio. Então, são coisas assim que a gente vai avançando, aprendendo, amadurecendo. E facilitando a relação com os feirantes, com os certeza. Comerciantes. E o que me ajudou ainda mais em relação à parte da parte do trabalho foi que eu tive a oportunidade ainda de ser diretor do Cine estadual, onde nós tínhamos 18 postos do Cine em todo o estado de Alagoas. Nessa questão de dinâmica de atendimento era muito grande a nível estadual. Nós conseguimos fazer mudanças de 4 postos e abertura de 2 novos postos em apenas 1 ano e meio. Então isso aí foi um avanço que em 4 anos, aliás 8 anos da gestão anterior, só foram abertos 1 posto do Cine, aliás 2 postos do Cine, me perdoe. Então em menos de 1 ano e meio nós mudamos 4 e abrimos 2. Então isso aí ajudou bastante a gente a mostrar para que veio e o que a gente quer fazer melhor para a nossa Maceió e também para a nossa Alagoas. Pois é, o senhor que é segundo vice-presidente do PDT estadual, não é? E o PDT tem a linha do trabalho, né, como uma das
digamos assim, as políticas que fazem a defesa, que o partido faz a defesa nacionalmente. O que dizer hoje dessa performance da juventude no contexto da atividade do partido e das perspectivas para 2018? Realmente o partido é um partido muito de movimento social, pró-trabalhador, já diz até o próprio nome do partido, Partido Democrático Trabalhista. Então a gente tem isso em defesa, nosso papel é em defesa do trabalhador, então fomentando essa questão do trabalho e emprego, aos movimentos sociais, a questão também da reforma trabalhista. Nós fomos contra em alguns aspectos e a favores em outros, mas nós também entendemos que a economia do Brasil, em alguns pontos, precisaria de uma mudança, mas sempre à frente disso. Eu estou tendo a oportunidade agora de fazer parte da segunda vice-presidência estadual do partido. Já fui militante e presidente da juventude do PDT, então já militei com jovens. Hoje até o próprio estatuto já não permite mais, porque eu já passei da juventude, estatutariamente falando. Mas mesmo assim a gente milita, mesmo assim a gente faz crescer o partido em todo o estado. O senhor acredita que que apesar de tudo que está acontecendo nacionalmente, que levou um descrédito à classe política diante do que acontece no Congresso Nacional, há espaço para em 2018 se fazer uma renovação desses valores? Eu acredito que sempre. Eu acho que cada pleito ele tem a oportunidade de mostrar que a cada vez a política e a sociedade está se inovando e estão chegando um mais próximo do outro. Há 8 a 10 anos atrás a gente via ao contrário, que a juventude, esse quadro de renovação, estava se distanciando da política. Até pelos escândalos, pelas situações, estavam se desmotivando. E hoje a gente vê pelo contrário. A gente vê aí as renovações, a cada pleito, renovação de cadeiras, seja ela na cadeira da Câmara de Vereadores, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, você vê uma mudança. Então, a população está começando a, vamos dizer assim, a acordar e tentar participar do meio político na sociedade. Então, eu acho isso importante. Eu digo sempre aos jovens que vão em frente. Portanto, eu agradeço e terminamos, infelizmente, a nossa entrevista agora e até uma próxima oportunidade, secretário Ricardo Lessa. Boa sorte na sua atividade como secretário da Centabs. Eu que agradeço, Gorete. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro. Aqui, frente a frente, também com você.